Neste vídeo, vamos estudar o conceito de função. Vamos definir, então, uma função parcial. Uma função f que tem um domínio A e contradomínio conjunto B é, na verdade, uma relação, ou seja, um subconjunto do produto cartesiano A vezes B, tal que, se o par xy pertence à função e o par xz pertence à função, então y é igual a z. Vamos entender essa definição por meio de um exemplo. Então aqui nós temos, por exemplo, o nosso conjunto A. E aqui nós temos justamente o nosso conjunto B. Então aqui suponha que nós tenhamos o número 1, que ele vai se relacionar com o número 3 e com o número 4 no contradomínio. Então nós temos que nessa relação nós temos o par 3 e o par 4. Mas veja que nesse caso 3 é diferente de 4, violando então a definição vista anteriormente. Qual é a definição? Justamente que se xy, no nosso caso, é representado por um 3 e xz, que no nosso caso seria um 4, então y é igual a z. No nosso caso, 3 é diferente de 4. Então, essa relação apresentada, ela não é uma função. Em outras palavras, em uma função não pode haver um ponto no domínio mapeando para mais de um ponto no contradomínio. Dando continuidade, nós podemos denotar o par ordenado x, y pertencente a f da seguinte forma: f de x é igual a y. Uma função f ela é indefinida para um determinado valor x se não houver um y, tal que f de x seja igual a y. Vamos ver por meio de um exemplo. Então aqui vamos considerar uma função a, b, onde justamente aqui nós teremos o 1, o 2 e o 3. E aqui nós teremos o 2, o 4 e o 6. Vamos então mapear o 1 para o 2 e o 2 para o 4. Então, claramente, f de 1 é igual a 2, f de 2 é igual a 4. Porém, f de 3 não está definido. Então, nós dizemos que essa função está indefinida para f igual a 3. Dando continuidade, uma função total ela é uma função definida para todo argumento. No caso de uma função parcial, vai haver alguns elementos do domínio que não estão associados com elementos no contradomínio. Então, uma função total, por sua vez, todo o argumento do contradomínio possui um elemento associado no contradomínio. Tomando como exemplo essa função na parte inferior, nós podemos transformar essa função justamente em uma função total, justamente associando esse número 3, por exemplo, com um ponto no contradomínio. Então, dessa forma, f de 3 vai ser igual ao número 6. Podemos também definir uma função de A para B, ou seja, com domínio A e contradomínio B, de n argumentos. Basta que nós representemos A como o produto cartesiano de n conjuntos. Vamos ver então exemplos de funções. Aqui nós temos a função mais, que é justamente uma função que recebe dois argumentos e vai mapear justamente no contradomínio dos naturais. Então aqui essa função vai representar
a uma operação de soma. Então, vamos entender. Então, aqui nós podemos representar todas as possíveis combinações. 1, 2, e assim sucessivamente. 2, 2, 2, 3, e assim sucessivamente. 3, 3, 3, 3. Observem que esse conjunto ele é infinito, certo? Em todas as direções. E que nós vamos mapeá-lo justamente para o resultado dessa operação. Então, por exemplo, o 1 vai ser mapeado para o 2. O 2, 1 será mapeado para o 3, assim como 1, 2 também. E assim sucessivamente. Dando continuidade com o exemplo, nós podemos ver o caso da função divisão, que ela, no caso, vai ser uma função parcial, pois justamente determinados elementos do domínio não estarão associados com elementos no contradomínio. Vamos entender o exemplo. Então, partindo da mesma ideia, nós teríamos 1, 2, 3, e assim sucessivamente teríamos 2, 2, 3, 2 e assim sucessivamente. Acontece que, se nós pensarmos apenas números naturais, por exemplo, 1 dividido por 1 resultaria em 1. 2 dividido por 1 resultaria em 2. 3 dividido por 1, 3. Porém, quando nós pensarmos nesse elemento aqui, por exemplo, 1 dividido por 2, não existe um número natural que seja igual a 1 dividido por 2. Então, esse elemento não teria um correspondente no contradomínio. Ao fazer 2 dividido por 2, ele seria mapeado para 1. Mais uma vez, 3 dividido por 2, ele não tem um correspondente natural no contradomínio, pois 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, essa relação, essa função, divisão, ela é uma função parcial. Dando continuidade, nós podemos compor funções. Por exemplo, gof g de x, g de f de x. Então, qual é a ideia? Primeiro, eu vou aplicar f de x e o resultado dessa aplicação vai ser o argumento para a função mais externa, g de x. Exemplo, seja f uma função dos inteiros para os naturais, que vai ser igual a f de n é igual a módulo de n mais 1. Enquanto g de n, ela mapeia dos naturais para os inteiros, tal que g de n é igual a 1 menos n. Então, nós podemos fazer justamente composições. G de f de n vai ser uma função dos inteiros para os inteiros e vai ser dado simplesmente pela composição. Observe que gof de n vai ser igual a g de f de n, mas quem é f de n? É o módulo de n mais 1, que justamente é passado como argumento para a função g. Então, nós teremos que g de n vai ser igual a 1 menos n, mas veja que n é justamente o parâmetro recebido por g de n, que na verdade é igual ao módulo de n mais 1, que vai ser igual a menos n. Enquanto a função fog, f de g de n, vai ser uma função dos naturais para os naturais. Basta aplicarmos a definição. F, que recebe como parâmetro o resultado de g de n. Mas quem é g de n? 1 menos n. Isso vai resultar em módulo de 1 menos n mais 1. Existem três tipos de funções basicamente. Uma função total, veja que essas definições vão ser explícitas para funções totais. F de A para B, ela é dita ser injetora se para todo xy, se x for diferente de y, então f de x
é diferente de f de y. Em outras palavras, não pode existir dois elementos diferentes que tenham a mesma imagem. Vamos ver um exemplo. Se nós pensarmos, por exemplo, na função f de x igual a x ao quadrado, e se essa função ela for dos inteiros para os inteiros, então nós temos que f de 2 é igual a 4, que é igual a f de menos 2. Então, justamente, nós temos dois elementos distintos que mapeiam para a mesma imagem. Então, numa função injetora, não pode haver a possibilidade de dois elementos distintos com o mesmo valor resultante. Uma função ela é dita ser sobrejetora se o contradomínio ele vai ser igual à imagem de f. Vamos ver um exemplo. Então, aqui suponhamos 2 e 3. E aqui nós temos 2, 4, 6 e 8. Então, nós vamos mapear. Primeira pergunta, essa função ela é total? Sim, ela é total, pois todo ponto no seu domínio possui um valor associado no contradomínio. Mas ela é uma função sobrejetora? Vamos recapitular o conceito de sobrejetora. Se B é a imagem de f. Então, qual é a imagem justamente dessa função? Então, a imagem dessa função é dado pelo conjunto 2, 4 e 6, pois são os elementos no contradomínio que estão associados com elementos no domínio. E podemos perguntar, e no caso aqui o conjunto domínio é A e o contradomínio é B, e é igual a B? Claramente não, pois o contradomínio B é diferente do conjunto imagem. Então, essa função ela não é sobrejetora. Então, para essa função ser sobrejetora, então nós teríamos que ter, por exemplo, ou eliminar o 8, ou então um outro elemento, por exemplo, 4, que mapeasse com 8. E, por fim, uma função ela é dita ser bijetora se ela é injetora e sobrejetora. No próximo vídeo, nós vamos entender o conceito de conjunto enumerável, que vai ser de extrema importância na parte de teoria da computação. Muito obrigado!